estimados diáconos, Fabrício, Sandro, Antônio, querido Padre Robinson, que me convidou para estar aqui nesse sexto dia. Aliás, o dia preferido era outro, mas como eu não podia, então tornou-se possível estar aqui hoje, né? E que bom estar aqui, vendo rostinhos tão conhecidos, gente boa, como Dom Dario sempre dizia, né? Gente servidora, gente que ama a igreja, gente que está sempre pronta e disponível para servir ao reino de Deus. E também rostos novos, gente que cresceu. A gente leva um susto, né? Porque o tempo vai passando e a gente fica feliz de ver aqueles que vão crescendo e tomando os lugares que lhes são próprios, né? De servir também no ministério, servir a igreja da forma que é possível. Que bom estar aqui no contexto de festa, né? Nem parece que estamos na quaresma, não é verdade? São José interrompe por 9 dias o tempo quaresmal, né, Padre Robson? A gente vive esse clima festivo. Estive outro dia na comunidade São José lá de Garrido e dizia a mesma coisa. A festa de São José, a novena de São José, o tríduo de São José, interrompe o espírito quaresmal. Mas a gente não deixa esse tempo de lado, né? Porque a palavra que acabamos de ouvir está dentro do contexto desse tempo quaresmal que continua nos exortando para vivermos aquelas 3 exortações da palavra: o jejum, a abstinência e a caridade. Então somos convidados a permanecer em clima de festa e também nesse espírito quaresmal. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, a primeira leitura do livro do Deuteronômio, um dos livros da lei, com certeza, que fala da escolha de um povo querido, convidado a viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Se vocês prestaram bem atenção, a primeira leitura aparece a palavra hoje 3 vezes. Hoje, vai dizer o Senhor Deus, através da boca de Moisés, né? Eu peço a vocês que guardem as leis, os decretos, os mandamentos, ou seja, Deus comunicou a Moisés e Moisés comunica a seu povo. Amanhã é com Abraão, Deus falando para seu povo através dos seus escolhidos. E a conclusão da primeira leitura era para que a gente, vivendo assim, seguindo os mandamentos, vivendo de acordo com os ensinamentos do Senhor, que a gente realmente alcançaria a santidade. Seríamos um povo santo para aquele tempo e para os dias atuais, né? Então a gente fica se perguntando como é que nós cristãos, seguidores e seguidoras de Jesus, estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Senhor. Porque sabemos que o povo, tantas vezes no tempo de Moisés, não correspondeu plenamente. Então estamos aqui aos pés de São José, a gente pede esta graça, né? Para que a gente possa escutar a palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor nos deixou, através dos profetas dos dias atuais, através daqueles que Deus coloca no nosso caminho para nos ensinar o que é de melhor para a gente trilhar o bom caminho que alcança a santidade. O evangelho que acabamos de ouvir é o capítulo 5º, né? O capítulo 5º do Evangelho de Mateus começa com aquele belo discurso de Jesus na montanha sagrada. Estão lembrados, né? As bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. Está no início do capítulo 5º. Nós escutamos hoje a conclusão. Depois que Jesus convida os discípulos a serem felizes, ele continua ensinando na planície ao povo para que fossem diferente dos escribas, dos fariseus e de tantos outros. E chegamos à conclusão do texto hoje, capítulo 5º. Os versículos de hoje, Jesus aperta um pouquinho mais. Que vocês amem os vossos inimigos.
Porque na lei de Moisés vocês amem os amigos e odeiem os inimigos. Era a lei do olho por olho e dente por dente, né? Então olha como o ensinamento de Jesus revoluciona os seus seguidores. Porque se vocês só querem bem aqueles que querem bem de vocês, que recompensa vocês terão? Assim também fazem aqueles, né, que faziam frente à missão de Jesus. Então o amor, o tema do amor, o amor aos inimigos, o rezar por aqueles que nos odeiam, nos maltratam, nos caluniam, aqueles que nos fazem mal. Eu custei entender isso. Por que Jesus pede a gente para rezar pelos inimigos? Qual o efeito na vida dele? O efeito não é tanto na vida do outro, o efeito é na minha vida. Se você reza por aqueles que te maltratam, que te ofende, que te calunia, você está curando esse ressentimento no teu coração. É a cura do teu coração. Assim você está libertando o seu coração dos ressentimentos, dos maus sentimentos, dos julgamentos e assim por diante. E vivendo assim, nós vamos alcançar aquela máxima do Evangelho de hoje. Assim vivendo, Jesus volta ao tema da santidade, iniciado lá no capítulo 5. Sede perfeitos, o quê? Como vosso Pai Celeste é perfeito. Vivendo de acordo com as bem-aventuranças, acolhendo o ensinamento de Jesus, nós não temos outra meta senão a santidade. E aí tocamos na vida de São José. Santo porque foi justo em tudo, homem justo em tudo. Então a santidade a gente alcança vivendo as bem-aventuranças de Jesus, amando verdadeiramente como Jesus nos amou, inclusive aqueles que não nos amam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos caluniam e assim por diante, porque assim vivendo, nós estaremos no caminho da santidade. Que São José nos ajude a trilhar esse bom caminho, o caminho da santidade. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É a meta mais elevada para todo cristão. E quando é que nós entramos no caminho da santidade? No nosso batismo. Uma vez batizado, participando da igreja, dos sacramentos, praticando a caridade, sendo justo uns com os outros, com certeza nós alcançaremos esta meta desafiadora, que é a vida de santidade. A exemplo de Jesus, o santo por excelência, e de São José, que tanto exemplo nos deixou de santidade por sua vida e por sua missão. Que esses dias de novena sejam uma ocasião para a gente também se fortalecer na fé, para que a gente possa viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor nos deixou, para que sejamos pessoas felizes, pessoa santa, paróquia santa, comunidade santa, família santa. É um pouco isso também que o ano jubilar espera de todos nós. Que sejamos peregrinos em busca da santidade de Deus que é santo em nossas vidas. Assim seja. Amém.